por toda a Europa, até que um médico inglês chamado Edward Bach, que criou os florais de Bach. Todo mundo sabe o que é floral. Quem conhece o floral de Bach? Quem já ouviu falar? Os florais de Bach são também um sistema de terapia a partir de plantas. Esse médico inglês chamado Edward Bach, ele começa a isolar bactérias. Ele era um médico inglês e ele trabalhava num hospital homeopático, mas ele não era homeopático, ele trabalhava num hospital homeopático. E ele era microbiologista. Ele isola bactérias e começa a produzir nos olhos esses medicamentos homeopáticos a partir de bactérias. Isso e começa a tratar, ele começa isola bactérias do intestino para tratar doenças do intestino. E ele começa a ter resultados muito interessantes na Europa. E ele fica muito famoso. Depois ele se torna muito mais famoso quando ele cria um sistema floral, que eu não vou falar aqui hoje, porque não é o objeto do nosso estudo. Mas ele, quando fez esses nosóides das bactérias, ele matava as bactérias para poder produzir o medicamento. Ele não dava o medicamento, ele não fazia o medicamento das bactérias vivas. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, todo mundo conhece a vacina da poliomielite, conhece? A vacina da poliomielite, a poliomielite é uma doença transmitida por um vírus. A vacina da poliomielite, ela foi criada por um pesquisador americano chamado Albert Sabin, por isso que ela tem o nome de vacina Sabin. Mas antes da vacina Sabin, existia uma outra vacina que se chamava poliomielite também, chamada vacina Salk, também feita do vírus da poliomielite. Só que a vacina Salk, ela era feita do vírus morto. Pegava-se o vírus, matava-se o vírus e fazia vacina e dava para as crianças tomarem. As crianças existia uma resposta. Muitas crianças não contraíam a poliomielite quando tomavam a vacina Salk. O Albert Sabin, o que ele fez foi criar a vacina da poliomielite a partir do vírus vivo. Ele pega o vírus vivo. Por que ele faz isso? Porque vírus morto não causa doença em ninguém. Bactéria morta não causa doença em ninguém. Quem causa a poliomielite é o vírus vivo. E o Sabin diz: a vacina tem que ser feita do vírus vivo. Então ele pega o vírus vivo e produz o medicamento, que é a vacina Sabin. Mas a comunidade científica nos Estados Unidos, naquele momento, acusa o Albert Sabin de estar criando uma vacina contaminante. Ele estava dando vírus vivo para as crianças. E proíbe Albert Sabin de utilizar o produto. Ele não vai utilizar esse produto porque esse produto vai criar uma epidemia de poliomielite nos Estados Unidos. Mas ele, como um cientista convicto do que estava fazendo, ele desafia as autoridades americanas e resolve tomar a vacina ele mesmo e dar a vacina ao filho dele. Ele pega o produto, toma e dá para o filho dele tomar. Isso foi pior, isso fez com que ele se tornasse uma pessoa não grata nos Estados Unidos, inclusive pelos vizinhos. Os vizinhos dele começaram a não falar, não passavam pela rua por ele e viravam uma cara, porque ele deu a vacina para o filho. Uma vacina, todos acharam ele um louco. Mas o que aconteceu foi que ele estava certo. Ele criou um produto que fez com que a poliomielite fosse erradicada, praticamente erradicada do planeta. A vacina Sabin praticamente acabou com essa chaga da humanidade. Mas ele pagou um preço na época. Ele pagou um preço, mas
todo cientista ele paga o preço, né? Nenhum cientista que teve fez algo em prol da sociedade, nenhum deles ficou imune aos ataques da própria sociedade, né? Mas são missões e convicções que eles levam adiante porque está certo o que estão fazendo. Então ele erradica praticamente a poliomielite no planeta. O que o Roberto Costa fez? O Roberto Costa foi um médico uruguaio que já faleceu, mas que também criou esse medicamento no nosso óleo a partir de micro-organismos vivos. Ou seja, o que nós fazemos é produzir medicamentos nos olhos, né? A gente não chama de vacina, apesar de serem muito parecidos à vacina nos olhos. A diferença é que um é o que a gente chama de homeopatia de ultradiolito e o outro não é. Mas nós produzimos as vacinas nos olhos dos micro-organismos vivos, das bactérias vivas, dos vírus vivos, de órgãos vivos. Por exemplo, o que é muito comum hoje a gente tratar mulheres que têm mioma. Como é que é o tratamento com nosódio do mioma? Nós utilizamos o próprio mioma do corpo benigno do útero. Nós utilizamos aquela célula do mioma quando uma mulher é submetida à extração desse tumor. Nós utilizamos esses fragmentos desse tumor para produzir o que a gente chama de nosódio do mioma. E as mulheres tomam o nosódio do mioma, que é um medicamento feito do próprio mioma. Por exemplo, as pessoas que têm cálculo renal. Como é que é o nosódio do cálculo renal? Ele é feito do próprio cálculo renal. A pessoa, quando extrai o cálculo renal, nós captamos aquele cálculo, trituramos o cálculo e fazemos o medicamento com cálculo renal. Mas quando a gente faz do mioma, nós fazemos do mioma vivo, nós não fazemos do mioma morto, né? Do mioma congelado. Nós fazemos do tumor, quando sai do centro cirúrgico é que o medicamento é produzido. E com isso, a gente vem já há algum tempo. Eu estou à frente desse trabalho tem 6 anos, mas essa instituição existe desde 1981 e a gente consegue vem expandindo o nosso modelo de tratamento com os nosóios através de cursos, formando terapeutas que trabalham com os nosóios. No Brasil hoje a gente tem diversos cursos em andamento, diversos terapeutas nosóios formados que utilizam esses medicamentos no tratamento das doenças. Existe uma infinidade de medicamentos, uma infinidade de doenças, né? A gente trata muito de, como eu falei, mioma, a gente trata cálculo de vesícula, cálculo renal, e também algumas doenças mais complexas, como por exemplo as doenças que são degenerativas, doenças do sistema imunológico, como lúpus, artrite reumatoide, esclerodermia, esclerose múltipla e também o câncer, sendo que essas doenças nós utilizamos a técnica de proposta